Olá meninas, bem-vindas. Aí é o nosso primeiro dia de uma sequência aí de 3 semanas, né? De conteúdo todo voltado às mulheres empreendedoras. Então, hoje nós começa a falar com você, mulher. Vamos falar um pouco sobre todas as nossas particularidades, todas as nossas necessidades, enquanto pessoa, enquanto um ser mega complexo e fantástico e admirável. O que eu vim falar para vocês hoje, né? Para começar, não tem como falar sobre empreendedorismo feminino, sobre a mulher na empresa familiar, sobre gestoras, sem falar antes, sem contextualizar um pouco sobre a mulher, né? Ter todo esse entendimento sobre nós é o primeiro passo, né? Foi assim que eu consegui me entender enquanto empreendedora, me entender enquanto profissional. Inclusive enquanto professora, vocês sabem que eu sou pedagoga, eu atuo na educação, então eu precisei primeiro desconstruir a ideia de que eu sou professora. Não, eu sou mulher e eu estou professora, eu sou mulher e eu estou profissional. Então, primeiro, essa semana nós vamos fazer esse resgate da mulher, né? Vou chamar um pouco a atenção de vocês aí sobre alguns pontos que sempre nós precisamos levar em consideração antes de qualquer outra área da nossa vida. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as nossas particularidades, né? Não tem como, né, dentro de tudo, essa explosão de sentimentos e de necessidades e de realidade, particularidades que nós temos, tentar nos igualar num mercado de trabalho extremamente patriarcal. Nós não somos assim, nós não respondemos da mesma forma. E nós precisamos sempre levar isso em consideração. Eu não tenho como me igualar, eu posso me igualar no conhecimento, eu posso me igualar em cargos de chefia, eu posso até inclusive me igualar em relação a valores, a salário, a mercado de trabalho. Mas enquanto humano eu não tenho como me igualar a esse universo masculino. Porque eu sou diferente, eu tenho inúmeras diferenças, principalmente na questão do emocional, na questão das atribuições, porque assim, o nosso emocional, ele interfere diretamente nas nossas relações, inclusive nas relações profissionais. Se hoje você acorda 100% e depois de 5 minutos você já está com uma bateria de 20%, você não vai render da mesma forma. E você precisa começar a respeitar isso em você. E você precisa começar a se autoanalisar. No mundo dos negócios, você também precisa entender que quando você se conhece, que é um movimento que eu tenho feito aí desde janeiro, com o curso de terapeuta do feminino, enfim, eu fui me estudar, eu fui me entender enquanto mulher. Por quê? Dependendo de como você está, inclusive dentro do nosso ciclo menstrual, né? Você não consegue nem fechar um contrato. Aquele não é o momento, talvez aquele não seja o dia, aquela não seja a hora. E você precisa se entender para que você prospere enquanto profissional, para que você prospere enquanto empreendedora. Nós não conseguimos ser duronas o tempo inteiro. Isso daí é uma farsa. Até fazemos, sim, mas isso vai te dar um retorno emocional positivo, de você ser durona o tempo inteiro? Quando você começa a se conhecer enquanto mulher, você começa a organizar a sua vida profissional. Passo número 1. Segunda coisa, nós precisamos levar em consideração que nós temos inúmeras atribuições. Ser mulher é ser mulher, ser mãe, ser companheira, ser profissional, ser filha, ser vizinha, ser. O tempo inteiro você tem que ser, você tem que estar em alguma situação, você tem, sabe, sempre está resolvendo alguma coisa. E como é que fica você, mulher, dentro de todas essas atribuições? Se você colocar todas essas atribuições à frente da mulher, você não consegue fazer nada. Porque você deixa de ser uma pessoa e vira inúmeras atribuições. Isso é o segundo ponto. Então, mais uma vez, voltamos. Antes de qualquer coisa, você tem que ser mulher, você tem que se entender mulher. As atribuições, elas existem, você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ser filha,
né? Eu costumo dizer que eu sou mulher e eu sou filha, não sou mãe, mas ser filha, ser mulher e ser mãe você não tem como mudar. O restante você está. Você está companheira, esposa, você está noiva, você está profissional, você está... Tudo é mutável, menos essas 3 partes. Elas não são mutáveis. Então você precisa começar a entender as suas atribuições enquanto mulher, qual é o seu lugar no mundo, né? Profissional, pessoal, nessa parte de companheiro, de casamento, enfim, seja qual o tipo de relação que você tem, né? Parte religiosa, a sua ação social, onde é que você atua, quais são as suas frentes de atuação. Então, assim, você precisa se enxergar enquanto mulher dentro dessas atribuições. Inclusive na parte de empreendedorismo. Então, não tem como desvincular a mulher das atribuições. Então, você precisa aprender a entendê-las e colocar cada uma no seu devido lugar. Porque senão você surta e você não consegue fazer nada, ou você faz tudo muito de qualquer jeito, e aí você se frustra. E essa não é a ideia dessa parte de empreendedorismo feminino. Não é a ideia do feminino, não é a ideia de mulher, e não é a ideia de crescimento e prosperidade. Outra coisa, nós somos muito cobradas por uma sociedade em que acha que ainda a mulher obedece, a mulher tem que dar conta de tudo, a mulher tem que dar conta do trabalho, das contas, do filho, do companheiro, da companheira, dos pais. Então, assim, é uma sobrecarga, além das atribuições, além de você ser mulher, além das atribuições, existe uma sobrecarga emocional, tanto da sociedade quanto da família. E eu não falo família só no sentido filhos e companheiros, companheiras. Eu falo no sentido de pais, irmãos. Então, assim, você fala que você vai sair, por exemplo, do seu emprego formal e vai passar a empreender, você é louca. Né? Principalmente no caso, assim, no meu caso de ser funcionária pública, é muito mais difícil, porque existe toda uma construção lá atrás. Existe uma cobrança de que, ao invés de você sentar para cuidar, por exemplo, do seu perfil no Instagram, editar uma foto, né, você faz você vende doces, você vende... independente do que aconteça, independente do seu produto, do seu serviço. Se você ficar ali 1 hora, as pessoas enxergam como desperdício de tempo. Porque você tem que lavar roupa, você tem que passar, você tem que fazer comida. Então, assim, nós até o presente momento, acho que eu só falei aqui de pressões, nós sofremos pressões externas o tempo inteiro. Por isso que você precisa se achar enquanto mulher, você precisa se entender enquanto mulher, você precisa perceber que antes de qualquer coisa você é mulher. E a partir desse ponto você começa a direcionar, inclusive a negar algumas coisas, inclusive a confrontar algumas opiniões sobre você, porque antes de qualquer coisa tem que ser você em primeiro lugar. Não tem como você cuidar de um filho se você estiver doente. Não tem como você cuidar dos seus pais se você não estiver bem. Então, assim, antes, isso não é egoísmo, isso é cuidado. As pessoas falam muito em autocuidado, de beleza e de aparência. Não, a gente precisa olhar para dentro. Primeira coisa, olhar para dentro. E aí, além disso, de todas essas atribuições, dessas pressões, existe a pressão profissional. Você tem que dar conta. Existem 2 extremos. Ou você não faz nada, você tem que ser dona de casa, e tá tudo bem para quem pensar dessa forma, o importante é isso não te ferir. Mas assim, existem 2 extremos. Nunca tem um caminho do meio. Ou você tem que ser muito boa naquilo que você faz, ou você não tem que fazer nada. Você não pode surtar, você não pode chorar, você não pode espernear. Não, ou você simplesmente fica dentro de casa cuidando, que é muito trabalho, dentro de casa cuidando de casa, companheiros e filhos e família, ou se você for para o mercado de trabalho, se você decidir empreender, você tem que arregaçar, você tem que ser rica, você tem que ser milionária para fazer jus à sua ausência dentro da sociedade, dentro da família, dentro da sua casa. Percebe o tanto de pressão que nós temos, que se você não se entender enquanto mulher, você não consegue dar conta?
Para eu falar o que eu tô falando para vocês hoje, eu estou há 1 ano e 9 meses me preparando, eu me preparando. Eu venho de um movimento, né, de trabalhar com professoras, de trabalhar com estagiárias, mas não era isso, não estava me fazendo feliz. Gosto muito, adoro da formação e tudo mais. Mas nesse 1 ano e 9 meses, muitas coisas não estavam vibrando dentro de mim, porque eu queria fazer isso que eu estou fazendo agora. E aí, para quem quiser, né, dar uma olhada aí, vai nos destaques aí no Insta. Aqui no Insta eu tirei um final de semana para poder, que foi final de semana retrasado, para poder me organizar enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional. E eu decidi que eu preciso fazer. Eu estou preparada para isso, eu tenho que dizer, eu sei o que eu estou falando. Então, eu fui trabalhando, mas tudo isso que eu estou falando para vocês eu já estou fazendo há 1 ano e 9 meses. Eu só não tinha coragem de vir aqui contar para vocês. Então, eu precisei me entender enquanto mulher para poder colocar tudo isso para fora. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês, essa semana, agora, né, a partir desse vídeo, post, reels, eu vou fazer uma série de conteúdo para que você se enxergue enquanto mulher, para depois a gente começar a cuidar da profissional. Uma não existe sem a outra. A base de tudo é você ser mulher. Certo? Outra coisa, assim, para encerrar, para também não ficar uma coisa muito longa aqui. O que você precisa, o que eu preciso de você? Que você tenha visão de mundo. Além da sua visão enquanto pessoa, você precisa ter a visão de mundo. Você precisa enxergar as possibilidades além daquilo que você está acostumada. Você precisa treinar o seu olhar para coisas maiores. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que diz desde sempre que nós não somos ninguém. As nossas mães passaram por isso, as nossas avós passaram por isso, né? Talvez as nossas irmãs passem por isso. Nossas bisavós, então. E assim vai. Isso é uma construção histórica e ancestral de que você não tem que saber. Quantos lugares no mundo mulheres não podem ler e escrever? Quantas mulheres no mundo não podem andar com o cabelo à mostra? Quantas mulheres no mundo não podem ser pessoas? Quantas mulheres no mundo são enterradas e no seu jazigo não tem o seu nome? Até quando você vai ficar limitada a uma visão de mundo que colocaram em você? Então, eu vou encerrar esse vídeo dizendo, você precisa, além de se enxergar, primeiramente, mulher, você é mulher. Isso não vai mudar nunca. Nunca. Independente de orientação, independente de escolhas, mas o seu jeito de pensar, as suas atitudes, isso não vai mudar. Certo? Segundo, né? Você é mulher, você está outras coisas. E estar é volúvel, você muda. Então, hoje você é mulher e está balconista, e está professora, como no meu caso, e está... Amanhã você pode... Hoje eu estou professora e empreendedora, amanhã eu posso estar apenas professora ou apenas empreendedora ou outra coisa qualquer. Mas a minha essência é ser mulher. A minha essência é mulher. E eu preciso que você amplie a sua visão de mundo. Enquanto mulher, ainda não estamos falando de negócio. Nós estamos falando de mulher. Qual é o seu sonho? O que você pensa para você enquanto pessoa? Você já pensou em se fazer uma autoanálise? Nós vamos falar disso também essa semana. Eu vou ensinar vocês a fazer uma avaliação muito simples, que também está lá nos destaques desse final de semana. Lá tem como eu fiz toda essa avaliação, mas eu vou ensinar vocês aqui nos conteúdos dessa semana. Uma autoavaliação. E aí eu descobri, sabe o quê? Que todo o meu problema de não colocar isso que eu estou fazendo agora para fora é meu.
porque eu tenho competência suficiente, eu tenho conhecimento suficiente, eu tenho retorno suficiente de um método que eu criei de trabalho para parte dessa minha parte de empreendedorismo e de gestão. Eu tenho tudo. O que estava me barrando? Eu. E se eu não superar isso, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Aí eu continuo sendo professora, eu continuo sendo esposa, eu continuo sendo outras coisas, e a mulher e aquilo que vibra dentro de mim fica guardado. Então, para começar, é isso que eu falo para vocês. Primeiro, seja mulher. Se entenda a mulher, entenda qual é o seu sonho, entende por que a sua carne treme, entende por que o seu coração vibra. Encontre os seus problemas, porque é a parte mais difícil. Eu precisei de quase 6 horas, olhando, lá nos destaques tem, olhando tudo que eu coloquei, foi um sincericídio, mas eu sentei e fiquei olhando aquilo ali, aí parei, fui ler um livro, fui refletir, eu falei, então, no fundo sou eu contra eu mesma. E se eu me coloco em algumas situações de medo e de insegurança, eu também tenho a capacidade de me tirar, assim como eu já fiz várias vezes. E eu quero que você também faça isso. Então, te espero nesses próximos dias, né? Nessas próximas semanas, serão aí 3 semanas de conteúdo. Então, essa primeira semana, vamos falar sobre nós, vamos cuidar de nós. A segunda semana, nós vamos falar sobre empreendedoras individuais, né? A empreendedora que se vira sozinha, que faz tudo sozinha. E na terceira semana nós vamos falar das mulheres nas empresas familiares, que também é uma das minhas situações. Então, eu tenho uma empresa com o meu esposo de treinamento, e ele faz a parte de ar-condicionado, climatização, e eu cuido da parte pedagógica e diretora executiva, mas, né, é uma empresa de estrutura familiar, e eu também tenho essa parte do empreendedorismo feminino, que eu toco sozinha. Então, assim, mulher é empreendedora individual e mulher é empresa familiar. Que é uma outra postura, é uma outra visão, porque você divide a empresa, você divide as decisões com uma pessoa da qual você tem um relacionamento afetivo, seja por cônjuge ou parente, enfim. Né? Existe um laço familiar, um laço afetivo. Então, acompanhe aí essas próximas 3 semanas. Desejo que essa semana para você, hoje segunda-feira, desejo que essa semana seja transformadora e que você consiga enxergar tudo aquilo que eu enxergo em você, né? E o meu propósito aqui é ser uma mulher que levanta outras mulheres. Eu descobri esse propósito de vida, hoje estou com 42 anos, eu descobri há 2 anos esse propósito. Dizem que a vida começa aos 40, eu me reencontrei aos 40 e eu quero muito que você se reencontre independente da sua idade. Até a próxima, acompanha aí todo o Insta, compartilha, curte, comenta, manda mensagem, tira dúvida. Nós estamos aqui para isso, somos umas pelas outras. Até a próxima!